lá alguns assuntos em uma aula só, porque tem um problema matemático, né? Que são 16 encontros, só que a gente só tem 12, né? Já expliquei isso, por que e tal. Mas vamos meter bronca, vamos aprender, vamos aprender o conteúdo aí, e esses pormenores a gente vai lidando depois. Bem, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado e a queda livre de corpos, tá? Seção 1.4. Quando a gente fala do movimento uniforme, MU, né? Em algumas literaturas, eles escrevem da seguinte forma: movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, e movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV. Por que essa diferença? Porque alguns autores de livros acham que é interessante você ser preciso na nomenclatura, né, dentro da física e de qualquer outra disciplina. Então, quando você fala movimento uniforme, eu posso estar estudando tanto retilíneo quanto circular. Então, tem que, na minha opinião, eu concordo com os autores como Tipler, como Halliday, né, como Knight, que são autores que tratam disso aí de forma bem pragmática. Então, é movimento retilíneo uniforme, porque a gente está considerando o movimento como se eles estivessem numa trajetória retilínea, ok? Então, o movimento, ele é uniforme quando a função horária dele é do primeiro grau, isso a gente já sabe. Então, ela é do tipo S igual a A mais BT. Quem é esse A aqui? Esse A é a nossa posição inicial, é o nosso SO, é onde o objeto começa a ser estudado. Esse SO, muita gente pensa que sempre vai ser zero. Não, um móvel ele pode começar da posição inicial 5 metros, tranquilo. E o meu B, ele é a velocidade. Como é um movimento uniforme, essa velocidade é um valor e esse valor vai ser ele até o final do estudo do movimento. Então, um valor constante, não vai mudar, certo? Então, se a gente pegar e substituir, né, no lugar de A colocar esse O e no lugar de B colocar V, a gente vai ter a famigerada fórmula Sofia sortuda, você tesuda, ou sorvete, né? S é igual a sorvete, em que V é constante, diferente de zero, dado por V igual a ΔS sobre ΔT, e também que a aceleração é nula, A igual a zero. Então, aqui é onde vocês estão visualizando a equação horária da posição do movimento uniforme. Ok? Então, é essa daí, SO mais VT. Seguindo, nós vamos ter uma importante parte do conteúdo que é a análise gráfica, né? Então, vocês têm que prestar atenção, porque na prova e alguma questão que tenha no AVA, pode ter um gráfico para você analisar. Então, se é uma equação do primeiro grau, né, a função do primeiro grau que representa o movimento uniforme, então a gente vai ter uma reta. Então, S igual a SO mais VT é a reta. Aí vamos para os estudos, né? Aqui a gente está fazendo um gráfico de S em função do tempo, né? Aqui é o Y e aqui é o X. Quem é que está fazendo o papel do Y? Posição. Quem é que está fazendo o papel do X? O tempo. Então, eu estou variando minha posição em função da passagem do tempo. Beleza? O que a gente pode analisar aqui? Primeiro, esse gráfico ele é crescente. Então, isso significa que eu estou indo numa posição menor para uma posição maior. Então, se eu estou variando positivamente a minha posição, a minha velocidade é positiva. Então, a velocidade maior que zero. Logo, eu vou ter S igual a SO mais VT. Nesse caso aqui, eu estou saindo de uma posição inicial maior para uma posição final menor. Então, a variação da minha posição é negativa. Sendo assim, eu vou ter uma velocidade menor que zero, uma velocidade negativa. Então, eu vou ter S igual a SO menos VT, certo? E aqui a gente sempre vai ter no gráfico, né, onde o gráfico corta o eixo Y, que é aqui, ó, é onde a gente tem a nossa posição inicial. Então, aqui é a nossa posição inicial, aqui é a nossa posição inicial. Que cortou um pouquinho, era um S isso aqui, ó. Tá? E o Então, professor, esse aqui é o gráfico que representa, o gráfico genérico que representa a equação horária da posição do movimento uniforme. Aqui embaixo, você vai ter o gráfico que representa a velocidade. Como a velocidade é constante no movimento uniforme, a gente vai ter uma reta paralela ao eixo x. Então, a velocidade vai ser um valor. Perceba que se eu estou aumentando o tempo, estou sendo de 1 segundo, a velocidade é a mesma. 2 segundos, a velocidade é a mesma. 3 segundos, a velocidade é a mesma. Até o infinito.
Então, a velocidade ela nunca vai mudar. Por quê? Porque ela é constante. Então, o gráfico de velocidade vezes tempo, ele é uma reta paralela ao eixo x. Porque a velocidade é constante, você calcula ela através do ΔS sobre ΔT que a gente já viu. Então, eu vou ter velocidade maior que zero se essa reta estiver acima do eixo x, e vou ter velocidade menor que zero se essa reta estiver abaixo do eixo x, ou seja, se ela estiver no primeiro quadrante, ela vai ser positiva. Se ela estiver no quarto quadrante, a velocidade vai ser negativa. Beleza? Em ambos os casos, você calcula ΔS sobre ΔT, ΔS sobre ΔT. Então, essa é a parte de análise gráfica do movimento uniforme. Bem, aí a gente vai para o movimento uniformemente variado. Saímos de uma concepção de um fenômeno que é estudado por uma função do primeiro grau, estamos indo agora para um fenômeno que é estudado pela uma função do segundo grau. Por que essa função do segundo grau? Porque agora eu vou ter variação da minha velocidade. Porque eu vou ter uma aceleração diferente de zero. Então, nesse caso, o movimento uniformemente variado, ele é estudado por essa função genérica aqui, A mais BT mais CT ao quadrado. Olha, o A e o B a gente já tinha, agora aumenta, agora a gente tem um C. Então, a gente já tinha as referências em relação à posição inicial e velocidade, e agora a gente vai ter em relação à aceleração. Então, A continua sendo a posição inicial, o B agora ele não é mais uma velocidade constante, obviamente porque eu tenho uma aceleração. Então, o B ele se torna a velocidade inicial, então é o VO. E o C é uma relação da aceleração. Então, C vai ser igual a A dividido por 2. Assim, a gente vai ter a equação horária da posição para o movimento uniformemente variado. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Em que A é constante, a aceleração é constante, diferente de zero, e é dada por A igual a ΔV sobre ΔT. Então, essa é a cara da minha equação equação horária da posição no MUV. Tudo bem? Essas duas fórmulas vocês já viram no ensino médio. E é só se atentar. Eu tenho uma função polinomial do segundo grau, então eu tenho um movimento uniformemente variado. Eu tenho uma função polinomial do primeiro grau, então eu tenho um movimento uniforme. Certo? Combinado? Show de bola. Pronto, aí tá aí para quem quiser copiar também, né? A outra equação importante do MUV. O MU, ele só tem a equação horária da posição e você calcula a velocidade através de ΔS sobre ΔT, não é isso? Por quê? Porque a velocidade é constante no MU, mas no MUV a velocidade ela não é constante, ela varia com o tempo. Se a velocidade varia com o tempo, eu também tenho que ter uma equação horária da velocidade. Assim como eu tenho uma equação horária da posição, no MUV, eu também vou precisar ter uma equação horária da velocidade no MUV, porque tanto o espaço quanto a velocidade, eles variam de acordo com o tempo no MUV, certo? Então, daí eu vou ter essas duas fórmulas. Essa daqui que já foi apresentada para vocês, e essa agora, que é o vermes voadores atacam a Terra. V igual a VO mais AT, onde VO é a velocidade inicial, onde A é a aceleração e T é o tempo. E aqui é a velocidade final. Perceba que essa fórmula aqui, ela advém da própria fórmula ΔS sobre ΔT, certo? E essa fórmula aqui, ela se eu pegar essa fórmula e derivar ela, eu vou obter essa fórmula, certo? Então, essa fórmula é a derivação dessa daqui. Se eu pegar e fizer ds dt, eu vou ter igual, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser VO, e isso daqui vai ser 2, ou vai ser A, que esse 2 vai vir para cá, vai cortar, vai ficar AT. Mas isso aí é derivada em cálculo, não sei se vocês já aprenderam. Já chegaram em derivada em cálculo? Não, vai chegar ainda. Acredito que não, né? Acho que devem estar em limites. É. Professor? Professor? Beleza, tá todo mundo quietinho aí? Beleza, tudo bem. Qualquer coisa, gente, só é levantar a mão, quiser participar, interagir. Bem, quando a gente pega essa fórmula aqui, Professor. e essa, e a gente junta ela... Professor. Porque existe uma fórmula mundialmente conhecida, Ele tá muito ouvindo, estudada, que é a O equação professor de tá Torricelli. mudo, tá surdo. Só que da onde ela surge? Ele tá ouvindo, não. Que a equação de Torricelli está aqui embaixo, olha aqui, ó.
Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? O que que tem nessa fórmula, nessas fórmulas aqui e que não tem aqui? Fala lá no Zap que ele visualiza. Quem vai dizer? Ninguém vai dizer, professor. Fala aí, galera. Eu não tô escutando. Ele deve estar pensando que ninguém quer interagir com ele. Eu não tava ouvindo vocês, né? Eu acabei de ver aqui no grupo. Por isso que eu tô vendo um silêncio. Podem falar aí agora. Um de cada vez. Escuta aí agora. Escuta. Oh, graças a Deus, eu pensei que o senhor tava me ignorando, serão. Não, tem o Moisés aqui, já falou até retado. Complicado. Eu tava com o mudo ligado. que vocês são alunos e alunos, na maioria das vezes, principalmente noturnos, são um pouquinho mais impacientes. Mas podem falar aí. Tô parado aqui no 6º slide. Vamos aí. Eu lembro que o senhor falou que fez uma pergunta. Repete essa pergunta aí. Eu fiz essa pergunta aqui, ó. Qual é a diferença? O que que tem nessas duas fórmulas e não tem aqui? Nessa de baixo, que é a equação de Torricelli. Não, tem. O delta? O delta? O S Não, igual aqui- a 0, professor? Não, aqui eu tenho S, aqui eu tenho um delta. Aqui não é delta S, aqui também tem delta S. Aí eu passo esse S0 para cá, para o lado esquerdo. Aí S menos S0 vai ser delta S. Entendi. É o expoente 2? Não. Pensei também. Não tem o tempo. Muito bem. O tempo. Não é isso? Então, o tempo está relacionado a essas duas funções, porque elas são funções horárias, tá vendo? Funções horárias, então precisa do tempo. Já essa daqui foi uma forma de você criar uma função, ou uma equação, na verdade, que é a equação de Torricelli, que não necessita do tempo. E aí isso facilita bastante a resolução de algumas questões onde você não é dado o tempo para você. Como é que surge ela? Da maneira mais fácil, ó. Eu não tenho isso aqui, eu isolo esse t, pego esse... Deixa eu só tirar aqui. Eu isolo, ó. Eu pego esse VO, passo para cá, vai ficar V menos VO, e pego esse A e jogo para lá dividindo. Então, vai ficar V menos VO dividido por A. Então, T vai ficar igual a V menos VO dividido por A. Aí, onde tiver T aqui e aqui, eu vou substituir. Não vai ser mais T aqui nem T aqui. Vai ser V menos VO dividido por A. Aí, você vai fazer todo o cálculo e você vai gerar essa fórmula. Então, essa fórmula, quando eu substituo ela aqui dentro, né, isolo o tempo e substituo aqui dentro, gera a equação de Torricelli, certo? Então, a equação de Torricelli, ela é uma mão na roda. Então, quando você lê o enunciado e não encontrou tempo, você já pensa assim, pô, isso aí deve resolver com a equação de Torricelli. Beleza? Então, são essas as três principais fórmulas. Uma é derivada da outra. Essa daqui é derivada dessa, e essa daqui é derivada dessa e dessa. Tá? Então, meu professor de física, na época, né, que eu estava estudando no 3º ano, ele fala, é tudo a mesma fórmula, filho de uma égua, é tudo a mesma fórmula, que a gente fica naquela ânsia, né, não, mais uma fórmula nova e tal, e esquece que essas fórmulas estão todas relacionadas, então, em vez de você gravar 5, 6 fórmulas, você entende como que uma fórmula ela se destrincha e vira 3, 4 fórmulas, como que você junta uma com a outra e gera uma nova fórmula, então é muito melhor do que você sair gravando tudo. Belezinha? Tinha alguém que queria falar mais aí, alguma coisa? Ou tá tudo certo? Leonardo, você levantou a mão aí, Leonardo, pode falar. Não, professor, foi na hora que você não estava escutando a gente. Ah, já pedi desculpa aí no Instagram, ou no Instagram, no WhatsApp, foi porque eu tava com o mudo ligado. Porque quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo atendimento, coordenação, trabalhando na parte, né, na minha carga horária de coordenação, eu clico mudo em algumas vezes para ouvir alguns áudios dos alunos pelo WhatsApp, que meu áudio tá muito baixinho. E aí eu cliquei esse mudo e esqueci de retirar.
tá bom? Mas valeu, ainda bem que eu fico olhando aqui de 15 em 15 minutos o WhatsApp para ver se tem algum problema e a gente resolveu cedo, tá bom? Mas me desculpo mais uma vez aí com vocês. Bem, aí a gente já conhece todas essas funções horárias, já fizemos o estudo dos gráficos do movimento uniforme, vamos fazer agora o estudo do gráfico do movimento uniformemente variado, porque eu já falei que parte de estudo de gráfico é importante. Temos aí, né, esse gráfico, ele está mostrando qual é a diferença do gráfico da função horária do movimento uniforme para a função horária, né, da posição do movimento uniformemente variado. É a própria formatação do gráfico, né? Lá no movimento uniforme é uma reta e aqui é uma parábola. Beleza, então já sei que o gráfico aqui ele vai iniciar em SO e vai fazer uma parábola que vai servir como estudo do fenômeno. Nesse caso, aqui é um vezes, viu, gente? Onde tem, parece que tem um menos, aqui é um vezes, tá? Um vezes. Como deveria estar aqui e aqui. Então, como a gente tem, né, a posição, isso aqui é o gráfico da posição, né? Então, a gente tem aqui a concavidade voltada para baixo, certo? Desculpa, a concavidade voltada para cima. Quando a concavidade é voltada para cima, a gente já sabe que o A é maior que zero. A gente estuda isso em cálculo, né, na função quadrática. Então, a aceleração aqui ela é positiva. E se esse gráfico ele está acima desse eixo T, né, como a gente está vendo aí, a posição inicial dele também vai ser positiva. Então, a gente vai ter SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que aqui é um vezes e aqui é um vezes. Caso seja a concavidade voltada para baixo, a gente vai ter um A negativo, certo? Aí vai ser SO mais VOT menos AT ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a forma do gráfico da função horária da posição do movimento uniformemente variado. Nesses dois casos, aceleração positiva, aceleração negativa. Mas a gente sabe que a gente também tem uma velocidade que varia em função do tempo. Então, a gente tem que estudar o gráfico da velocidade. O gráfico da velocidade vai ser uma função horária do primeiro grau. Vai ser uma função do primeiro grau, porque aqui ó, é uma função polinomial de grau 1. Então, ele vai crescer linearmente de acordo com o valor da aceleração, da intensidade da aceleração. Quanto maior o valor da intensidade dessa aceleração, mais inclinada é esta reta. Vou repetir. Quanto maior for o valor do módulo da aceleração, maior vai ser a inclinação dessa reta. Por quê, professor? Porque aqui, ó, na própria função está dizendo aqui, ó, V igual a VO mais AT. Quem é o termo aqui dominante que está relacionado à variável? O A. O A que está multiplicando com o T. Então, quanto maior for ele, mais inclinado isso aqui vai ser, tá? E o VO nada mais é aonde o gráfico corta o eixo Y, que é a nossa velocidade inicial. Teremos um gráfico crescente, quando a aceleração é maior que zero. Então, eu estou saindo de uma velocidade menor para uma velocidade maior. Então, a variação da minha velocidade, ela é positiva. Então, eu vou ter uma aceleração positiva. Já aqui, eu estou saindo de uma velocidade maior para uma menor. Então, eu estou desacelerando, né? Então, a minha velocidade vai ser negativa. Beleza? Então, esse aqui é o estudo do gráfico da equação horária da velocidade. E aqui a gente tem a variação da aceleração em função do tempo, né? Ela é constante. É igual a velocidade no MU. A velocidade no MU, ela é constante. Ela não vai mudar de acordo com o tempo. Aqui, no caso, a bola da vez que não vai mudar, que vai ficar constante, é a aceleração. Então, vai passar o tempo aqui e a aceleração sempre vai ser a mesma. Qual o valor dessa aceleração? Posso calcular por ΔV sobre ΔT. E essa aceleração vai ser positiva quando ela estiver no primeiro quadrante e ela vai ser negativa quando ela estiver no quarto quadrante. Pronto, então já entendemos, já identificamos quais são as equações horárias da posição do MU, as equações horárias da posição da velocidade do MUV e já fizemos o estudo desses gráficos, né? De todas as entidades, espaço, velocidade e aceleração. Espaço, velocidade e aceleração. Nessa primeira unidade, gira em torno disso o nosso estudo. Espaço, velocidade e aceleração. Espaço, velocidade e aceleração. Beleza? Vamos lá, ó. Primeiro exemplo. Um avião, ao decolar, percorre 1,20 km no solo com aceleração constante, partindo do repouso.
em um intervalo de tempo de 20 segundos. Calcule a aceleração no SI do avião durante a decolagem. Calcule a velocidade em km por hora com que o avião desprende-se do solo. Confirme o deslocamento total do avião no processo de decolagem usando a equação de Torricelli. Esse tipo de questão é bem simples, é aplicação pura das fórmulas que a gente acabou de aprender. Eu vou dar, deixa eu ver, 10 minutinhos para vocês tentarem fazer, certo? E daqui a pouco a gente vem para ver a resolução e eu vejo quem acertou, quem errou, por que acertou, por que errou, tá bom? Então, às 19h37, aí eu vou ver aí como é que foram os resultados, tá bom? E qualquer coisa eu tô por aqui. Qualquer ajuda que vocês precisem, tá? Peguem papel, caneta aí, lápis, borracha e começa a tentar fazer aí essa questão. Professor, Pode falar. bota lá na fórmula de Torricelli, por favor. Pronto. Esse ponto é vezes, né? Isso. Pronto. Pode voltar lá no coisa. Valeu. Aqui, vai lá. Joguem duro. Professor, me tirou a dúvida. O eixo Y é tempo, é? Não. O eixo Y é espaço. O eixo X que é tempo. Beleza? Isso quando você Tá. estiver falando da posição. Se estiver falando da velocidade, a equação horária da velocidade, aí o eixo Y se torna velocidade e o eixo X se torna tempo. Valeu. Viu? Vocês viram que eu enviei no grupo para vocês, né? Passei o final de semana todo organizando essas aulas todas, subindo no YouTube, para poder lançar para vocês as aulas gravadas. Aí que o Salvador tava tão preocupado. Já enviei, viu, Salvador? Tá lá.
Todo final de semana eu vou tentar atualizar aquele banco de links e passar para vocês. Beleza, professor. Já estou revisando as aulas já. Eu fiquei com um pouco de dificuldade para fazer as atividades, inclusive eu nem mandei para o senhor porque venceu o prazo, porque eu estava com algumas dúvidas. Tá Vou bom. aproveitar para me preparar para a prova. Se você ainda não enviou, tenta enviar até o final dessa semana, que eu ainda considero algum valor, por favor. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. E aí, galera? O resultado seria 4,95 de 36? Você tá falando de qual Da alternativa? questão da C. A da C.
O deslocamento, não sei. Vamos ver. Eu acho que não. Peraí, deixa eu ver. Não. Não é não. Dá C não. Então, fiz Muito errado. mais, pô. Ó, Fiz errado. porque vocês têm que se ligar, galera, que vai chegando um momento, principalmente na próxima aula, que vai juntando tudo que a gente vem aprendendo, entendeu? Tudo vai ter valor, desde a primeira aula de grandezas e unidades padrão, passando pela aula de vetor, que é a aula mais importante que eu falei para vocês, passando pela aula de equações, entendimento de velocidade e aceleração, até chegar na aula de hoje. Tudo vem compilando. Então, aqui, eu vou ler com calma para vocês entenderem. Isso aqui é uma questão simples. Professor, Na teoria, era para 70% a 80% das pessoas fazerem e acertar. Certo? Pode dizer. somente antes do seu começar, o senhor pode voltar rapidinho para a parte das fórmulas? Tá aqui. Obrigado. Pronto? Pode seguir. Beleza. Então, galera, aqui, ó, é bem tranquilo. Vamos pensar, né? Vem comigo aqui, ó. Um avião, ao decolar, percorre 1,20 km no solo com aceleração constante, partindo do repouso em um intervalo de tempo de 20 segundos. Então, você já anota, você já lê. Eu mesmo resolvo questão de física da seguinte forma, como qualquer outro tipo de questão que envolve fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, química, tudo. Eu vou, qualquer coisa de exatos que eles, no enunciado, vai passando, vai me dando dados, eu já vou anotando ali no que eu chamo de dados da questão. Então, eu faço um quadrado e coloco dados da questão. Aí ele vai me dizendo, um avião ao decolar percorre 1,20 km. Isso aí é o quê? Delta S. Não é isso? Se ele percorreu 1,20 km, ele saiu do repouso, então ele saiu de 0 e foi até 1.200 metros, ou 1,20 km. Então já boto lá meu delta S igual a 1,20 km, que é igual a 1.200 metros. Professor, por que você já botou que é igual a 1.200 metros, já fez a conversão? Porque eu vou fazer no SI. Aqui a Ali está pedindo, ó, no SI. Então eu já faço essa conversão, já sou rápido, já tenho um pensamento que já pensa assim, vocês têm que ter esse pensamento também, para poder resolver questões simples rápido, para ficar só demorando nas difíceis. Então a gente vai. Aceleração constante, beleza, eu não sei aceleração, você pode botar, se você quiser, um A igual a interrogação, certo? Isso lá no dados. Partindo do repouso, se você quiser, você pode botar S0 igual a 0, se você quiser, e no T0 igual a 0, em um intervalo de tempo de 20 segundos, e o T final igual a 20 segundos, certo? E aí você vem, calcule a aceleração do avião durante a decolagem. Qual seria a fórmula para você calcular a aceleração do avião durante a decolagem, sabendo que a aceleração é constante? Qual seria a fórmula? ΔV sobre ΔT, correto? Que ele vai lá, um 60 metros por avião. segundo. Oi? 60 metros por segundo. Aceleração. Isso. Só que aí o que acontece? Você não tem a velocidade final, você só tem a velocidade inicial. Mas você tem a variação do espaço e tem um tempo. Se você tem a variação do espaço e tem a variação do tempo, você consegue determinar a velocidade final. Ou você pode aplicar também vermes voadores atacam a Terra, certo? Então você pode aplicar essas duas fórmulas, ou você pode aplicar também S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, que é Sofia, sortuda, você, tesuda, até com 2 em cima e 2 embaixo. Se você aplicar essa fórmula, também consegue descobrir a aceleração. Aplicando Sofia sortuda no A, como é que vai ficar? Bem de boa. Aplicando Sofia sortuda e tal. Apliquei aqui. Quando você aplica ela, você escreve a fórmula, você vai perceber algumas coisas. Vamos lá. O S final você tem? Tenho. Eu escrevi lá, é 1.200. O S inicial você tem? Tenho, é 0. Professor, mas não tá dizendo aqui que é 0. Você pode dizer que é 0. Ou então você pode fazer o seguinte, ó. Você tem o ΔS, o ΔS, né? S menos SO. Professor, é S final menos S inicial. Então você pega esse SO e passa para cá. Vai ficar S menos SO, ou seja, S menos SO é 1,2 km ou 1.200 metros. Então, você pode fazer assim, ou considerar que S0 é 0 e S final é 1.200 metros. Tanto faz. Então, você pode dizer que isso aqui é 0, beleza, curtou. VO, se ele está partindo do repouso, quando tem escrito assim ó, no enunciado,
O móvel partiu do repouso. Repouso significa que ele está parado. Então, se ele está parado, a velocidade inicial dele é zero. Muita gente confunde que quando diz que o móvel partiu do repouso, é que o S0 dele que é zero. Nem sempre. Aí que está o erro, aí que a galera erra. O S0 vai ser zero se tiver dizendo que é zero. Posição inicial do móvel é zero. Mas quando está dizendo que partiu do repouso, aí a velocidade inicial que é zero. Então, ela corta aqui tudo. Então, se você diz, assume que isso aqui é zero, ou bota isso aqui para o lado de cá, para o lado esquerdo, e faz S menos SO, que é ΔS, e você sabe que o ΔS é 1,2 ou 1.200 metros, pronto. Pode fazer essas duas formas aí, essas duas linhas de raciocínio estão corretas. Beleza, então, zerar isso aqui, ficaria só isso aqui. Ficaria S igual a A sobre 2T ao quadrado. O T você tem, 20 segundos. Então, você substituiria, né? Então fica aqui, ó, ΔS. Nesse caso aqui da resolução do livro, ele pegou o S0, jogou para cá, para o lado esquerdo, virou ΔS. Então fica ΔS, V0 vezes T, mais A sobre 2T ao quadrado. Não é isso? Então a gente vai ter, como o avião parte do repouso, V0 igual a zero, assim temos 1.200, que é ΔS, igual a A sobre 2 vezes 20 ao quadrado. Você vai achar uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Achou a aceleração? Qual é a outra coisa que ele pede? Achei a aceleração, professor, aplicando Sofia Sortudo. Agora eu vou pegar cálculo da velocidade em quilômetros por hora, com que o avião se desprende do solo. Então ele quer a velocidade final, né? Que é a velocidade na qual ele se desprende do solo no final depois que ele percorre 1,20 km, ele se desprende do solo e ele quer saber a velocidade final. Aí você vai aplicar vermes voadores atacam a Terra, porque você já tem a aceleração. Antes você não podia aplicar, mas agora você pode, porque você já tem a aceleração. Aplicando Seria 1.200 dividido por 20, né? Isso. Aplicando vermes voadores. 3,6. Isso. Aplicando vermes voadores atacam a Terra, a gente vai ter V, que é o que você quer achar, que é a velocidade final. VO é zero, mais A, que é a aceleração que você acabou de achar, e o tempo é 20 segundos. Então você vai ficar com 6 vezes 20, né? Já que isso aqui é zero. 120 metros por segundo. Só que a questão pede para você dar o resultado em quilômetros por hora. Aí você vem e lembra de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Aí você vem, 120 vezes 3,6 vai dar 432 quilômetros por hora. Então, a velocidade em quilômetros por hora, aplicando vermes voadores, dá 432 quilômetros por hora. A segunda parte, a própria questão diz o que você tem que aplicar. Não se acostume com isso aqui. A questão diz, dê o deslocamento total do avião no processo de decolagem, usando a equação de Torricelli, certo? Então, ele quer o deslocamento total do avião. Aí você vai pegar e aplicar a Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes A vezes ΔS. É só para confirmar, porque o próprio enunciado já me dá, né? 1.200 quilômetros. Mas se ele não... O que ele quer dizer para mim? Se eu não tivesse esse valor aqui, mas te desse pelo menos a velocidade final, eu conseguiria determinar quem é a aceleração e conseguiria determinar quem é esse ΔS. Certo? Então, aqui é só para confirmar, né? Confirme o deslocamento total do avião no processo de decolagem usando a equação de Torricelli. Aí só é aplicar os valores que você já achou, né? Para isso daqui, você tem que descobrir quem é a velocidade final, você descobriu. Aí você bota a velocidade final sempre no SI, tá bom? 120 metros por segundo. Deixa eu só ativar o mudo aqui do Breno. Pronto, já foi. Então, você vai fazer 120 ao quadrado, igual a 2 vezes 6. 2 é da própria fórmula, 6 é a aceleração que você achou, ΔS é o que você quer achar. Cadê o VO, professor? O VO é zero desde o início lá, tá? Então, isso aqui corta. Então, vai ficar V ao quadrado só igual a 2 vezes A vezes ΔS. Beleza. Pegando isso aqui e jogando para lá, você vai ficar com ΔS igual a 1.200 metros ou 1,2 quilômetros, que está de acordo com o enunciado. Tudo bem? Alguma dúvida ou tá tranquilo? Beleza, vamos seguir. Queda livre. Quando a gente fala de queda livre, a gente pensa que é um assunto novo. Isso ocorre bastante na física, e a gente está estudando um assunto pensando que é alguma coisa nova. Pode falar. Volta rapidinho aí, por favor. Diga. Pode seguir, professor. Beleza, valeu.
Então, a queda livre, gente, ela não é diferente, não é uma coisa nova. É simplesmente uma trajetória diferente. A gente está estudando uma trajetória na horizontal, agora a gente vai estudar uma trajetória na vertical, que é uma queda livre. Assim como no MUV, que é o movimento uniformemente variado, a gente tem a aceleração A, aqui a queda livre também vai ser um MUV, só que em vez do A, a gente vai ter o G, que é a gravidade. Se a gente estiver lançando um objeto para cima, a gravidade vai ser negativa, porque vai estar contrária ao movimento do objeto. Se esse objeto estiver em queda livre, que é o que a gente está estudando, ele estiver caindo, ele vai estar a favor da gravidade, obviamente, e aí a gravidade vai ser positiva, beleza? Então, queda livre é um MUV, é um caso especial de MUV, aonde a aceleração ela é conhecida. Então, se te perguntarem, pô, eu estudei queda livre, o que é a queda livre? Queda livre nada mais é do que um caso especial de movimento uniformemente variado, aonde a aceleração é conhecida. Qual é a aceleração? A gravidade. Qual é o valor? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Aí Galileu, né, que falou sobre isso, todos os corpos em queda livre, no mesmo local, se movimentam com a mesma aceleração, quaisquer que sejam suas massas, e, portanto, chegam ao solo ao mesmo tempo. Então, se a gente tivesse como fazer uma experiência, né, numa câmera a vácuo, e de jogasse, já fizeram essas experiências, né, jogasse uma bola de boliche e uma pena, né, de ganso, e elas iam cair no mesmo instante no chão, apesar de terem massas diferentes, porque o que importa aí, no caso, é a atração gravitacional, não a massa deles, tá bom? Isso porque na câmara a vácuo, né, a gente vai estar... Nesse caso, sem atrito, né, professor, do ar? Isso, por isso que isso que eu ia complementar. A câmara a vácuo, ela não tem ar, né? Não tem matéria, não tem nada. Não vai ter molécula de oxigênio, nem de nitrogênio, nem de hidrogênio. Então, ela vai estar no vácuo mesmo. Então, na queda livre, todas aquelas fórmulas que a gente aprendeu no MUV vão ser aplicadas na queda livre, só que substituindo no lugar do A, G, que é a gravidade, que é um valor conhecido. Então, você vai ter aí, ó, devido à aceleração constante da gravidade, esse movimento de queda livre é um MUV, portanto, o que mudou aqui? Ó? Mudou simplesmente que no lugar do A eu tenho G. Tá? Ficou S igual a SO mais VOT mais G sobre 2T ao quadrado. E esse G você conhece. Bom? Aí a gente sabe que podemos também pegar esse SO, jogar para cá, e esse SO vai virar ΔS. Aí vai ficar ΔS igual. O VO, por que a gente diz que é zero? Se a gente está estudando queda livre, gente, a velocidade inicial dele vai ser zero, sempre. Por quê? Porque você vai iniciar o entendimento daquele corpo quando você solta ele. Então, antes de você soltar ele, ele está preso a alguma coisa, e aí você solta ele e ele começa a ganhar velocidade. Pense vocês estão ali com uma bola de borracha pendurada numa corda. Aí você corta aquela corda, a bola cai. Antes de você cortar, ela está parada. Em relação ao eixo Y, ela está parada. A partir do momento que você corta, ela começa a ganhar velocidade. Então, a velocidade inicial é zero. Portanto, a gente pode fazer essa simplificação, chegando aqui em ΔS igual a GT ao quadrado sobre 2. Se a gente quiser determinar o tempo de queda, né, quando a gente quer... É uma fórmula pronta já, esse tempo de queda? Não, eu não preciso entender a fórmula pronta, gravar a fórmula pronta. Só é ouvindo aqui, ó. Daqui, passa esse SO para cá, vira ΔS. Se é queda livre, eu estou considerando que a velocidade é zero, porque o móvel está na parte do repouso. E aí eu vou chegar nessa configuração de fórmula, ΔS igual a GT ao quadrado sobre 2. Aí aqui eu posso descobrir quem é o tempo de queda, certo? E o ΔS, quando a gente está estudando queda livre, e a gente quer calcular o tempo de queda é o que, gente? É o tempo que o corpo leva para sair da posição onde ele está em repouso. Vamos supor que você esteja segurando um vaso de flor no terceiro andar do seu prédio aí. Você segurou ele ali. E aí são 20 metros, né? De lá até lá. Então você quer calcular o tempo de queda. Então você solta, né, naqueles 20 metros, e aí ele vai cair. Então você vai ver no final que para você calcular esse tempo de queda do vaso, você não precisa de mais nada a não ser da altura de onde você está, porque a gravidade você já conhece. Então, para você calcular o tempo de queda desse vaso, obviamente, com o nível de erro por causa da resistência do ar, você só precisa da altura desses 20 metros que eu falei. E aí você calcula o tempo de queda que ele vai levar para se espatifar lá no chão. Beleza? Então, quando você fala em tempo de queda, quando você transforma esse T em tempo de queda, você transforma esse ΔS na altura que o objeto está em relação ao solo. Então,
A altura que ele está em relação ao solo, a gente vai chamar de H. Então, esse ΔS se torna H e esse T se torna tempo de queda. Aí vai ficar H, em vez de ΔS, igual a G sobre 2 vezes TQ, em vez de T ao quadrado. Tá? Porque aqui eu estou querendo calcular o tempo de queda. Fazendo os cálculos aqui, 2 para cá, né? Fica 2H. Passando esse G para baixo, vai ficar 2HG. E passando esse 2 que está como expoente para lá como raiz, a gente vai ter a fórmula de tempo de queda em queda livre. O tempo de queda de um objeto, vocês vão perceber que depende simplesmente da altura, de mais nada. E a gravidade, professor? Já falei, a gravidade ela é conhecida, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Em alguns casos, e livros e enunciados, aproxima para 10 metros por segundo, mas como a gente já está na graduação, né, no ensino superior, a gente utiliza o valor dela corretinho. Tudo bem? Então, a gente tem um tempo de queda, né? Tem como a gente saber da velocidade de chegada de um objeto ao solo? Tem também. É fácil, a gente pode utilizar a equação de Torricelli para isso. Então, essa aqui, tempo de queda, tudo bem, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, lembrei agora, que eu não sabia essa fórmula lá no segundo ano, estava estudando isso daí, segundo ou primeiro ano, se não me engano. E aí pedi esse tempo de queda, eu ia naquela onda ainda de, pô, eu esqueci de gravar essa fórmula. Aí eu, pelo enunciado, raciocinando, eu joguei aqui e sem a fórmula nenhuma eu achei o tempo de queda, entendeu? E daí para frente eu comecei a entender, pô, a gente não precisa gravar fórmulas, né? A gente tem que entender da onde elas nascem, como que ela se constrói, basicamente, que daí dá pra gente se virar, caso aperte a memória não venha na hora, né? Então, beleza, o tempo de queda já foi, show de bola. Aí a gente vai para a velocidade que o objeto, né, chega ao solo. Então, você quer determinar, além do tempo de queda do vaso, né, você quer determinar que velocidade que ela chega lá no chão. Então, é simples, você pega aí a equação de Torricelli, certo? Como você está vendo aí, e transforma ela. Para queda livre, a equação de Torricelli vai ficar como? Velocidade final é a velocidade de chegada no solo. Velocidade inicial é a velocidade zero, né? Sempre, que a gente já falou. 2 vezes, em vez da aceleração, vai ser a gravidade, em vez de ser ΔS, vai ser H. Então, você transformou a equação de Torricelli para essa situação aqui, ó, para você achar a velocidade final. Aí, pronto, você já sabe que isso aqui é zero, vai ficar isso daqui passando para o outro lado como raiz, vai ficar VF igual a raiz de 2GH. Ah, professor, que legal. Então, tanto o tempo de queda como velocidade de chegada, as duas entidades, os dois valores, né, eles necessitam apenas do valor da altura. Exatamente. Você consegue determinar tanto o tempo de queda como a velocidade de chegada do objeto ao solo apenas sabendo da altura e aplicando isso que a gente falou. Um nasce da Sofia sortuda, né, o tempo de queda nasce da Sofia sortuda, e a velocidade de chegada ao solo nasce da equação de Torricelli. Raiz de 2GH. Um é raiz de 2GH e o outro é raiz de 2H dividido por G. Tranquilo aí, né, galera? Beleza. Vocês estão me ouvindo agora, né? Não, tá tranquilo. Beleza. Vamos passar então, já está terminando essa aula, a gente vai começar outra daqui a pouco. Vamos fazer essa questão, tá? Vou deixar 10 minutinhos para vocês fazerem, para aplicar aí o que a gente está fazendo. Deixa eu só aqui. Um vaso de flores cai a partir do repouso da janela de um prédio de uma altura H de 45 metros acima do solo. Despreze o efeito do ar e considere gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e calcule o tempo de queda do vaso até atingir o solo, o modo da velocidade do vaso ao atingir o solo. Joga duro aí. Acho que dá para ser 5 minutos essa daí, que é só a aplicação da fórmula. Tu pode voltar o slide rapidão? Só o slide rapidão. Pronto, sem problema. Vocês que mandam. Tempo de queda. O outro. Velocidade. Valeu. Valeu, pessoal. Eu vou botar lá o último slide já, pessoal. Pronto.
Vamos lá, galera. Então, essa questão é apenas uma aplicação de fórmula, né, da que a gente viu. Então, só é você pegar o tempo de queda, que é raiz de 2G dividido de 2H dividido por G, e o outro vai ser raiz de 2GH. Então, bem simples, só pegar esse 45, substituir nas fórmulas e o 9,8 também e achar a resolução. Então, tá aí a resolução para achar o tempo de queda. Essa fórmula, 2H dividido por G, né? Vai ficar 2 vezes, quanto é a altura? 45. Qual é a gravidade? 9,8. Então, tempo de queda, tira a raiz, não, obviamente, né? 3 segundos aproximadamente. E pela equação de Torricelli, você acha a velocidade de chegada do objeto no solo. Raiz de 2 vezes G vezes H, que vai dar 29,7 metros. Eu achei 6 segundos. Achou 6 segundos? Uhum. Professor, nessa primeira aí, Eu achei 6,49. 6,49. Eu sei 6,33, na verdade. 6,33. É próximo do colega. Eu peguei o G, Dá 3 que é segundos. 9. Eu achei esse valor aí mesmo. Dá 3 segundos. Por 2 e pegar esse quadrado do valor. Não. Assim, você tem que resolver primeiro o que está em cima, depois dividir e depois fazer a raiz. Ó. Vai dar 2 vezes 45 dividido por 9,8 vai dar 9,18. Certo? Raiz de 9,18 vai dar aproximadamente 3. Passa novamente aí na calculadora. Estão com a calculadora? Faz aí. Oi. A minha, ao invés de eu colocar a gravidade como 9,8, eu botei como 9,81. Aí deu 3,02. Mas aí a questão está dizendo aqui, você não leu o enunciado. Ó, vá, despreze o efeito E, considere G igual a 9,8. Você tem que ver que às vezes a questão... Interpretei. Beleza? O meu resultado deu igual aproximado do professor também. Pronto. Professor, Pode falar. como seria esse cálculo aí na calculadora, por favor? Direto. Raiz. Aplica raiz. Clicou raiz? Cliquei. Você vai abrir 2 parênteses agora. 1 parênteses, 2 parênteses. Fez? Vazio, é? 2 parênteses vazio? Isso, você vai apertar abre parênteses e abre parênteses. Aí você vai botar 2 vezes 45, fecha um parêntese. Dividido, abre um parêntese. Por 9,8, fecha parêntese, fecha parêntese. Aí você conta os parênteses que você abriu e quantos parênteses você fechou para ver se está tudo certo. Você abriu 1, 2, 3 parênteses. E fechou 1, 2, 3 parênteses. Isso já é uma dica para vocês no cálculo quando você faz com calculadora, para fazer cálculo grandes, muitos cálculos com fração e etc. A questão dos parênteses, tá bom? Então, depois que você fez tudo, você vem na calculadora com a setinha contando quantos parênteses você abriu e quantos parênteses você fechou. Se tiver igual, aí você pega e aperta igual. Aí eu fiz direto aqui, deu 3,03. Professor, como é que faz para voltar essa setinha aqui? Eu não sei se você está usando a Cássio, mas só é você clicar vai em replay aí, onde tem a setinha. Em cima aqui, replay, ok. Deu 3.0304, é isso mesmo? Exatamente. Beleza? Show de bola? Valeu, professor. Aí você faz o outro aí para testar, ó. Você já faz o outro. O outro não vai precisar de tantos parênteses, né? Vai precisar só de abrir um parêntese e fechar um parêntese, porque você não tem fração. Quando você tem fração, é sempre bom você abrir 2 parênteses para resolver o que está no numerador e depois o que está no denominador. Certo? Para separar. Certo. Show de bola. Então aqui, ó, a gente vai finalizar essa aula, vou parar aqui a gravação para a gente já ir para outra aula, que vai dar tempo, a gente vai acabar umas 9h15, mais ou menos 9h30. Pessoal, vocês estão fazendo as atividades que assim, eu vou enviar para vocês, vou tentar, acho que era a Jaqueline, né, que ficava, vocês falaram que ela mandou um e-mail para mim, não foi? Ou era do de manhã? Não, eu vou enviar o e-mail para algum de vocês aí, tá? Foi Jaqueline, professor. Foi Jaqueline, né? Ela me enviou um e-mail. Eu vou enviar por e-mail de Jaqueline, pedir para ela depois passar para vocês, que eu vou enviar a resolução de todos os exercícios do Faça Valer a Pena, da unidade 1 e 2. Porque aí vocês já se preparam para a prova. Vocês resolvem, revisam o que vocês fizeram, vê o que fizeram de errado, já que a maioria já entregou, né?
E aí eu vou enviar para vocês. Como tem gente ainda que está chegando agora e ainda não enviou a parcial 1, eu estou dando esse tempo até o final de semana para eles poderem fazer, tá bom? E aí, no final de semana, eu envio para vocês esses dois... Professor, Calma, peraí, só um segundo. No final de semana, eu envio para vocês esses 2 arquivos de PDF com as resoluções dessas atividades do Faça Valer a Pena, resolução comentada. Para a galera que está chegando agora, acho que tem uns 3 ou 2 alunos, né? Que estão meio perdidos aí, a gente teve avaliação parcial 1, que foi a entrega das atividades da até a 1.2, se eu não me engano, do Faça Valer a Pena. Não foi isso, galera? Foi 1.2 ou 1.3? 1.2, professor. Pronto. Então, são 6 questõezinhas bestas. Então, vocês pegam o livro. O livro está onde, professor? O livro eu enviei no grupo. Alguma alma caridosa, por favor, pode reenviar esse livro para a galera que está chegando agora. E no livro, no final de cada sessão desse livro, tem lá, faça valer a pena. Aí você faz esses faça valer a pena, próprio punho, tira a foto e envia para o meu e-mail. Qual é o e-mail do professor? Pede lá no grupo também. Se enturmem, tá bom? E, além disso, eu pedi para fazer os estudos dirigidos. Aí você faz o estudo dirigido. O que é o estudo dirigido, professor? Você entra no seu AVA, além das suas disciplinas, vai ter lá ED. Do primeiro semestre, geralmente é cultura digital. Do segundo semestre é projeto de vida. Então, você entra lá e faz, e aí me manda a evidência de que você fez também por e-mail. Ok? Alguma dúvida em relação à avaliação parcial 1 do pessoal que chegou agora? Licença, professor. Eu fiz o ED, mas eu não mandei para o e-mail do senhor, não. Me manda, então ainda está em tempo. Tá bom? Ah, então vou mandar, então. Valeu. Valeu. João Vitor, você ia falar alguma coisa, cara. Acabei te interrompendo para não perder a linha de raciocínio. Pode falar. não, o senhor acabou explicando o que era. Tá vendo? Eu sabia que eu ia explicar, por isso que eu continuei. Tá bom. Beleza. Então, vou parar a gravação aqui para a gente começar mais uma aula.